Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Espero que sim. Estamos nos dirigindo para o 18º dia deste grande propósito em orações, 60 dias para recomeçar. Um plano, um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará a sua intimidade com ele através da oração. Reafirma aqui que é importante que neste exato momento você esteja com a sua Bíblia aberta. Sim, um caderno para anotações, lógico, uma caneta, que esteja no seu local secreto de oração e preste atenção na mensagem que iremos trazer para você no dia de hoje. Iremos meditar no livro de Marcos, capítulo 7 e 8, e livro de Filipenses, capítulo 3 e 4. Para a leitura dos livros e para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está comigo neste grande propósito em orações. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 7. Em Marcos 7 diz assim: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morrerá de morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E levando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom.
e entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pode esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés, e esta mulher era grega, Cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efata, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém, e graças a Deus. Seu coração está longe de mim. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Os fariseus e os escribas cometiam o pecado do legalismo. O legalismo substitui com palavras e práticas externas a atitudes internas requeridas por Deus, oriundas do novo nascimento, operado por Deus e pelo Espírito. Tais pessoas honravam a Deus com os seus lábios, enquanto de coração estão longe dele. Externamente parecem justos, mas no seu íntimo não o amam de verdade. Primeiro, o legalismo não é simplesmente a existência de leis, regulamentos ou regras na comunidade cristã. Pelo contrário, legalismo tem a ver com os motivos pelos quais o cristão considera a vontade de Deus à luz da sua palavra. Qualquer motivo para se cumprir mandamento e regras que não parta de uma fé viva em Cristo, do poder regenerador do Espírito Santo e do desejo sincero do crente de obedecer e de agradar a Deus, é legalismo. Segundo, o cristão neste tempo da graça continua sujeito à instrução, à disciplina e ao dever da obediência à lei de Cristo e à sua palavra. O Novo Testamento fala da lei perfeita da liberdade, da lei real, da lei de Cristo e da lei do Espírito. Na palavra de Deus há para o cristão: ponto número 1, mandamentos positivos; ponto número 2, mandamentos negativos; ponto número 3, princípios básicos; e ponto número 4, regras prescritas por líderes espirituais dotados de autoridade para legislar em assuntos espirituais. Tradição dos homens. Preste atenção na mensagem no versículo 8. Os fariseus e os escribas pecavam por colocar a tradição humana acima da revelação divina, como vemos neste versículo. Aqui Jesus não está condenando toda e qualquer tradição, mas as que entram em conflito com a palavra de Deus. Tradição ou regra deve ter base nas verdades correlatas das Escrituras. As igrejas têm de resistir à tendência de exaltar tradições religiosas, sabedorias humanas ou costumes contemporâneos para que sobreponham a Bíblia, as Escrituras Sagradas,
são a única regra infalível de fé e conduta. Jamais ela deve ser anulada por ideias humanas. Não o pode contaminar. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Jesus está falando de alimentos normais, cuja ingestão não afeta o nosso espírito. Este versículo jamais pode ser usado como justificativa para o uso de drogas ou de bebidas alcoólicas. O uso de tais drogas e bebidas alcoólicas levam a todos os pecados relacionados nos versículos 21 e 22. Do coração dos homens. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Neste trecho, contamina significa estar separado da vida, salvação e comunhão de Cristo por causa dos pecados que provêm do coração. Nas Escrituras, coração é a totalidade do intelecto, da emoção, do desejo e da violação do ser humano. O coração impuro corrompe nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. O que necessitamos é um novo coração, transformado, feito segundo a imagem de Cristo. O pão dos filhos. Preste atenção na mensagem no versículo 27. A palavra filhos refere-se a Israel. Jesus expressa o pensamento que é necessário principalmente levar o evangelho a Israel. A mulher compreende o fato, mas se volta para Cristo com sabedoria, perseverança e fé. Argumenta que o propósito de Deus é que os gentios recebam indiretamente as bênçãos quando ele abençoa Israel. Cristo recompensa essa mulher de acordo com a sua fé diligente e cura sua filha. O crente deve perseverar em oração por si mesmo ou pelos outros e, em certas ocasiões, até mesmo arrazoar com Deus. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 8. Em Marcos 8 diz assim: Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas, e os que comeram era quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouves? E não vos lembrais, quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes?
Disseram-lhe 12. E quando partir os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaço levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. E saiu Jesus e os discípulos para a aldeia, para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém, e graças a Deus. Tenho compaixão. Jesus sentia compaixão pelas necessidades e sofrimentos da humanidade. Jesus continua sendo o mesmo hoje. Ele sente profunda e sincera compaixão pelas necessidades e aflições de todos os filhos de Deus. Assim, temos a certeza de que, em meio às nossas aflições, podemos aproximar-nos dele em oração a fim de receber graça, misericórdia e ajuda. Esta foi a compreensão do versículo 2. Fermento. Preste atenção na mensagem no versículo 15. No Novo Testamento, fermento geralmente simbolizava o mal ou a corrupção. Uma quantidade mínima de fermento afetará a massa inteira. Primeiro, o fermento dos fariseus são as suas tradições religiosas pelas quais descartam os mandamentos e a justiça de Deus. Segundo, o fermento de Herodes é idêntico aos dos saduceus. É o espírito de secularismo e de mundanismo. Os seguidores de Cristo devem sempre guardar-se contra os ensinamentos dos que pregam ideias humanas, tradições sem base bíblica ou um evangelho secular e humanista. Aceitar o fermento de Herodes levaria a igreja a voltar-se contra Cristo e a sua palavra. Ficou restabelecido. Preste atenção na mensagem no versículo 25. Esta cura em Betsaida é o único caso de uma cura gradual efetuada por Jesus. Foi registrada para que saibamos que nem toda cura divina é instantânea.
Em alguns casos, o poder divino aniquila a enfermidade devagar. Tome a sua cruz e siga-me. Vamos compreender a mensagem no versículo 34. A cruz de Cristo é símbolo de sofrimento, morte, vergonha, zombaria, rejeição e renúncia pessoal. Quando o crente toma sua cruz e segue a Cristo, ele nega-se a si mesmo e decide abraçar 4 classes de lutas e sofrimentos. Primeiro, lutar até o fim contra o pecado, crucificando suas próprias concupiscências. Segundo, lutar contra Satanás e os poderes das trevas, para estender o reino de Deus e enfrentar a hostilidade do adversário e das hostes infernais, bem como a perseguição que surge por resistirmos aos falsos mestres que distorcem o verdadeiro evangelho. Terceiro, sofrer o opróbrio, o ódio, o escárnio do mundo, por testificarmos com amor que suas obras são mais, por separar-nos dele moral e espiritualmente. Se envergonhar de mim e das minhas palavras. Preste atenção na mensagem no versículo 38. Jesus considera o mundo e a sociedade em que vivemos como geração adúltera e pecadora. Todos os que procuram popularidade ou boa aceitação nesta geração má, ao invés de seguirem a Cristo e seus padrões de justiça, serão rejeitados por Ele na sua vinda. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 3. Em Filipenses 3 diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo perfeito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentes alguma coisa doutra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles,
que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém e graças a Deus. Cães, maus obreiros, circuncisão. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. A maior provação de Paulo era a tristeza que sentia e experimentava por causa dos que distorciam o Evangelho de Cristo. Seu amor a Cristo, a Igreja e a verdade redentora era tão forte que o levou a opor-se energicamente àqueles que pervertiam a doutrina pura e a descrevê-los como cães e maus obreiros. O termo grego circuncisão, como é empregado por Paulo aqui, significa mutiladores do corpo e refere-se ao rito da circuncisão segundo o ensino dos falsos mestres judaizantes, afirmando que o sinal da circuncisão, conforme o Antigo Testamento, era necessária à salvação. Paulo declara que a verdadeira circuncisão é uma obra do Espírito no coração da pessoa, pelo qual o pecado e o mal são cortados, para que possa ganhar a Cristo. Preste atenção na mensagem dos versículos 8 a 11. Estes versículos revelam o coração do apóstolo e a essência do cristianismo. O maior anseio da vida de Paulo era conhecer a Cristo e experimentar de modo mais íntimo sua comunhão e presença. Nessa busca vemos os seguintes aspectos. Primeiro, conhecer a Cristo pessoalmente, bem como a seus caminhos, sua natureza e caráter. Segundo, a revelação da palavra de Deus. O verdadeiro conhecimento de Cristo envolve ouvirmos a sua palavra, seguirmos o seu espírito, atendermos a seus impulsos com fé, verdade e obediência, e identificar-nos com seus interesses e propósitos. Segundo, ser achado em Cristo, isto é, ser unido e ter comunhão com Ele, produz a justiça que somente é experimentada como dom de Deus. Terceiro, conhecer o poder da ressurreição, isto é, experimentar a renovação da vida espiritual, o livramento do poder do pecado e do poder do Espírito Santo para levar a efeito um testemunho eficaz, a cura, os milagres e, finalmente, a nossa própria ressurreição dentre os mortos. Quarto, compartilhar das aflições de Cristo mediante a abnegação, a crucificação da carne e o sofrimento por amor a Cristo e a sua causa. A justiça que vem de Deus. Vamos compreender a mensagem no versículo 9. A justiça do crente consiste, em primeiro lugar, em ser perdoado do pecado, justificado e aceito por Deus mediante a fé. Primeiro, nossa justiça, no entanto, é mais do que isso. A palavra de Deus declara que nossa justiça é Cristo, o próprio Senhor Jesus, habitando em nosso coração. No Antigo Testamento, o Messias é referido como o renovo justo, o Senhor, justiça nossa. Em outras palavras, a justiça que possuímos não é de nós mesmos, mas de Jesus, em quem colocamos a nossa fé. Mediante a presença dele em nós, tornamo-nos nele a justiça de Deus. Segundo, o fundamento da nossa salvação e nossa única esperança de justificação é a morte sacrificial de Cristo e seu sangue derramado no Calvário, e sua vida ressurreta dentro do nosso coração. Uma coisa faço. Preste atenção no versículo 13. Paulo se acha qual um atleta numa corrida, esforçando-se e correndo o máximo, totalmente concentrado no que faz, a fim de não ficar aquém do alvo que Cristo estabeleceu para a sua vida. Este alvo era a perfeita união entre Paulo e Cristo, sua salvação final e sua ressurreição dentre os mortos. Primeiro, era essa a motivação da vida de Paulo: recebera um vislumbre da glória do céu.
e resolvera que sua vida inteira, pela graça de Deus, estaria voltada para a revolução de avançar com toda a determinação e finalmente chegar ao céu e ver Cristo face a face. Segundo, semelhante determinação é necessária a todos nós, no decurso da nossa vida, a todos os tipos de distrações e tentações, tais como os cuidados deste mundo, as riquezas e os desejos ímpios que ameaçam sufocar nossa dedicação ao Senhor. Necessário é esquecer-se das coisas que atrás ficam, isto é, o mundo iníquo e a nossa velha vida de pecado, e avançar para as coisas que estão adiante, a salvação completa e final em Cristo. Inimigos da cruz de Cristo. Preste atenção na mensagem no versículo 18. Esses inimigos eram, segundo a melhor interpretação, crentes professos que estavam corrompendo o evangelho com as suas vidas imorais e falsos ensinos. Uma das razões da grandeza de Paulo era que ele possuía convicções firmes, cujo coração ficaria muito intranquilo quando o evangelho era distorcido ou quando as pessoas a quem ele ministrava corriam perigo de deixar a fé. Nossa cidade está nos céus. Preste atenção na mensagem no versículo 20. O termo cidade aqui significa cidadania ou pátria. Paulo ressalta que os cristãos já não são cidadãos desse mundo, tornaram-se estranhos e perigosos na terra. Primeiro, no que diz respeito ao nosso comportamento, valores e orientação na vida, o céu é agora a nossa cidade. Nascemos de novo. Nosso nome estão registrados no livro do céu. Nossa vida está orientada por padrões celestiais e nossos direitos e herança estão revelados no céu. Segundo, é para o céu que nossas orações sobem e para onde nossa esperança está voltada. Muitos dos nossos amigos e familiares já estão lá e nós também estaremos ali dentro em breve. Jesus também está ali, preparando-nos um lugar. Ele prometeu voltar e nos levar para junto dele. Por essa razão, desejamos profundamente uma cidade melhor, ou seja, a cidade celestial. Por isso, Deus não se envergonha de ser chamado nosso Deus, e Ele já nos preparou uma cidade eterna. Vamos para a leitura no livro de Filipenses, capítulo 4. Em Filipenses 4 diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Portanto, ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Amém e graças a Deus. Regozijai-vos no Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 4. O crente deve regozijar-se e fortalecer-se, meditando na graça do Senhor, sua presença e promessa. Perto está o Senhor. Preste atenção na mensagem no versículo 5. Devemos crer que o Senhor poderá voltar a qualquer momento. A perspectiva do Novo Testamento é que a volta de Jesus é iminente. Logo devemos estar pronto, trabalhando e vigiando em todo o tempo. Não estejais inquietos por coisa alguma. O melhor remédio para a preocupação é a oração. E isso pelas seguintes razões. Primeiro, mediante a oração renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor, ao lançarmos nossas ansiedades e problemas sobre aquele que tem cuidado de nós. Segundo, a paz de Deus vem guardar nossos corações e mentes, como resultado da nossa comunhão com Cristo Jesus. Terceiro, Deus nos fortalece para fazermos todas as coisas que Ele quer que façamos. Quarto, recebemos misericórdia da graça e ajuda em tempos de necessidade. Quinto, temos certeza de que todas as coisas que Deus permite que nos aconteçam concorrerão para o nosso bem. A paz de Deus guardará os vossos corações. Preste atenção na mensagem no versículo 7. Quando invocamos a Deus com um coração posto em Cristo e na sua palavra, a paz de Deus transborda em nossa alma aflita. Primeiro, essa paz consiste em uma tranquilidade interior que o Espírito Santo nos transmite. Envolve uma firme convicção de que Jesus está perto e que o amor de Deus estará ativo em nossa vida continuamente. Segundo, quando colocamos diante de Deus, em oração, as nossas inquietações, essa paz ficará como guarda à porta de nosso coração e de nossa mente, para impedir que os cuidados e angústias perturbem-nos a vida e a esperança em Cristo. Terceiro, se o medo e a ansiedade retornarem novamente à oração, a súplica e a ação de graças nos trarão a paz de Deus, que guarda os nossos corações. Voltemos a sentir segurança e nos regozijaremos no Senhor. Tudo o que é puro. Preste atenção na mensagem no versículo 8. O crente deve fixar sua mente nas coisas verdadeiras, puras, justas, santas, etc. Que essa é uma condição prévia para experimentarmos a paz de Deus e o livramento da ansiedade. Fica claro no versículo 9. Se assim fizermos, o Deus de paz será convosco. O resultado de fixar nossa mente nas coisas do mundo será a perda da alegria da presença íntima e da paz de Deus e nossos corações sem proteção. Aprendi a contentar-me. Preste atenção na mensagem no versículo 11. O segredo do contentamento, da satisfação, é reconhecermos que Deus nos concede.
em cada circunstância, tudo quanto necessitamos para uma vida vitoriosa em Cristo. Nossa capacidade de viver vitoriosamente acima das situações instáveis da vida provém do poder de Cristo que flui em nós e através de nós. Isso não ocorre de modo natural. Precisamos aprender na dependência de Cristo. Posso todas as coisas naquele. Preste atenção na mensagem no versículo 13. O poder e a graça de Cristo permanecem no crente para capacitá-lo a fazer tudo quanto Ele o mandou fazer. Mandastes o necessário. Preste atenção na mensagem no versículo 16. A igreja Filipenses era uma igreja missionária que supria as necessidades de Paulo durante suas viagens. Sustentar os missionários no seu trabalho em prol do Evangelho é obra dignificante e aceita por Deus, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Ele. Por isso, aquilo que damos para o sustento do missionário fiel é considerado oferta apresentada a Deus. Tudo que é feito a um dos irmãos, por pequeno que seja, é feito como o próprio Senhor. É por fim o versículo 19. Suprirá todas as vossas necessidades. Paulo enfatiza o cuidado amoroso de Deus, Pai, pelos seus filhos. Ele suprirá todas as nossas necessidades, materiais e espirituais, à medida que as apresentamos diante dele. O suprimento das nossas necessidades vem por Cristo Jesus. Somente em união com Cristo e na comunhão com Ele é o que podemos experimentar o provimento da parte de Deus. Entre as muitas promessas das Escrituras que confere a esperança e o encorajamento do povo no tocante ao seu cuidado, provisão e socorro, temos o livro de Gálatas, Êxodo, Romanos, livro de 1 de Reis, Isaías, Mateus, 1 de Pedro, entre outros. Que a palavra de hoje seja revelada em seu coração para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que a palavra de hoje seja libertadora, encorajadora, restauradora para a sua vida. Medite na palavra, medite no que você anotou. Se você não compreendeu, volte, ouça novamente. Nunca é demais se alimentar da verdade. Lhe convido agora a orar junto comigo. Pai amado, bendito Pai celestial, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, meu Pai. Jesus, eu Te amo com todo o meu coração, alma, mente e corpo. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Comprometo-me hoje a promover o Seu reino para a Sua glória, assim como apoiar a missão do projeto A Marca da Promessa, apoiar a evangelização, ajudar na pregação da verdade, levar a palavra àquele que necessita, que está com transtorno de ansiedade, depressão, entre outras enfermidades que o mundo concede. Obrigado por abençoar e proteger a minha vida, a minha família, meus amigos e parentes próximos. Obrigado por cada um que está ajudando na integridade a manter a sua obra viva nas redes sociais e nos meios eletrônicos. Obrigado, Jesus, pelo Seu grande agir em nossas vidas. Louvamos e agradecemos o Seu santo nome. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.